Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, deixarei o link da minha loja do Mercado Livre para quem quiser, para quem vier a se interessar em um dos produtos que venha a comprar, para contribuir com o trabalho que eu venho fazendo em meu canal. Falou? Também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Seguinte, pessoal, o homem solteiro não tem que, na verdade, ligar para status. E quando eu digo isso é um tanto que contraditório, né? Porque muitas das vezes o homem é levado para isso, né? É levado para comprar bens que ele não queria, vontades para se validar perante a essa sociedade atual, né? Isso vai muito na linha de muito querer se provar para os outros, né? E isso não é uma atitude bacana, compreende? Né? Muitas das vezes, quando o homem se volta contra essa questão de ter status, né? Ele é tratado um tanto que com desprezo, né? Porque ele não está se encaixando nos moldes, nos moldes da modernidade. Ele não está se encaixando ali nas expectativas dos outros, né? Então já é motivo para que ele venha a ser perturbado, sabe? É esse que é o ponto, né? Porque é preciso reconhecer que o mundo espiritual existe, pessoal, né? E propriamente, né, quando tu se volta, né, quando o homem se volta para essas questões materiais, é lógico, né, que quando ele se volta contra, né, é lógico que vai ter muita gente, né, a maioria não vai curtir, né, não vai gostar disso, né, até porque tu não é um idólatra, né. Tu não é uma marionete, tu não é uma Maria vai com as outras, tá entendendo? Então as pessoas tendem, os mochileiros tendem a te julgar, não estão na sua pele, logicamente, mas eles tendem a te julgar porque tu não tá querendo ser igual a eles, né? Tem até uma frase que é o seguinte, né? Ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles. É esse que é o ponto. Então tem mochileiros que se acham melhores do que você por conta de carro, por conta de moto ou por conta de casa, né? Enfim, pessoal, eu acredito que esse tipo de competições que ocorrem na sociedade, querer ser melhor do que os outros, são desnecessárias, né? São disputas desnecessárias. Muito no passado, eu tendia a comprar brigas que não me levaria a lugares nenhum. Hoje em dia aprendi com meus erros do passado. Entendo que é muito melhor focar nos seus objetivos do que propriamente ficar ali querendo convencer os outros de que tu tá certo. Muitas das vezes é melhor estar errado, pessoal, né? Não estar com a razão,
mais manter sua paz do que propriamente querer, querer convencer os outros do seu ponto de vista. Muitas das vezes tu não vai convencer a outra pessoa, tu estará ali, tu estará ali sem um tempo que é valioso, que nunca mais irá voltar, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Porque propriamente o dinheiro pode voltar, aquele dinheiro que tu ficou sem por dias, né? Tu pode recuperar para reconquistá-lo, mas propriamente o tempo é precioso e nunca volta, tá entendendo? Então, pessoal, é lógico que se voltar contra o materialismo atualmente, tu estará atraindo para si muito ódio dos outros, né? Mas de qualquer forma a tua consciência está limpa, né? Porque tu não tem que prestar contas para esse mundo, tem que prestar contas para Deus. Agora, se você não acredita no mundo espiritual, que se preste contas para o universo, né? Mas assim, cara, é preciso ter ter essa desenvoltura, cara. Ter essa desenvoltura que eu acredito que está muito em falta hoje em dia, né? De seguir seu próprio caminho. Seguir seu próprio caminho é lógico, sem querer agregar para si siglas, até porque tende a associar essas palavras que eu estou dizendo aqui a querer até mesmo ignorar o mundo espiritual, que não é verdade, pessoal, né? O que eu tenho falado há muito tempo é que o âmbito do relacionamento está muito complicado, está muito difícil, né, hoje em dia, né? Porque o âmbito do relacionamento dos anos 2000, em 2006, não é igual de 2026, tá entendendo? Porque aqui na época de 2006, ao ponto que eu me lembre, né, já estava havendo o advento da internet, mas estava ali no início. A gente ainda estava em um período mais adaptado à era analógica, né? aos quais a gente tudo aquilo que envolvia internet era uma novidade. A gente vivia muito mais na realidade, tá entendendo? Vivia muito mais na realidade. Então as interações eram um tanto que quase 100% realísticas. Tu tinha que ver a pessoa, não ao passo que hoje em dia tu tem contato com pessoas até do Japão, se tu quiser, né? Eu propriamente tenho um comportamento mais asiático, né? De não querer muito interagir com os outros, né? De querer apreciar a minha solitude, de querer valorizar os estudos, de querer adotar comportamentos assim mais minimalistas e etc, né? E assim, é lógico que esse tipo de comportamento irá incomodar os outros, né? Mas assim, isso já é considerado esse tipo de comportamento mais em solitude, isso é considerado já o novo normal no Japão, tá entendendo? Aqui que no Brasil, que por conta dessa cultura de socialização, isso é tido como se fosse uma novidade, né? Inclusive uma anormalidade, né? Porque quando tu fica na sua, quando tu vive para si mesmo, né? Tu já começa a ser taxado aqui no Brasil, né? Mas isso lá no Japão já é o comum, já é senso comum, tá entendendo? Né? Então, pessoal, inclusive, né, o Japão é considerado um dos países mais inteligentes do mundo, né? Por que será, não é mesmo, pessoal? Por que será? Não seria por conta
dos comportamentos, das medidas que eles tendem a, a, a adotar ali, né? Será que não passa por isso? Será que não passa pelo reconhecimento também do mundo espiritual, da valorização de questões simplórias, tá entendendo? Da desvalorização do material, por exemplo, né? Por que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, né? Já pararam para se questionar sobre isso? Porque o sistema inteiro não quer que você seja uma massa de manobra, tá entendendo? Né? Não quer que você diga não para situações assim desvantajosas para ti. Eu acredito que é um comportamento rebelde hoje em dia, advém do homem que sabe dizer não. Né? Parece algo muito simples, pessoal, mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença hoje em dia, porque as pessoas não aceitam que você diga não. Elas querem sempre que você embarque em um barco, né? Até mesmo furado, em ciladas, entendeu? Embarque até em ciladas. É esse que é o ponto, né? Então, pessoal, não compensa toda, às vezes querer se prestar às expectativas dos outros, sendo que os outros sequer são conhecidos a ti. Propriamente o Brasil é um país onde se cultiva muito barulho, zoeira, materialismo. O tempo inteiro as pessoas querem ser melhores umas do que as outras, né? A gente já está num período da internet, né? Onde tudo aquilo das redes sociais, essa competitividade, essa comparação o tempo todo é levado para o mundo real, né? É esse que é o ponto. Eu tendo a sair dessa rota porque eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum, cara. Tá entendendo? É lógico, né? É lógico que hoje em dia tá muito fácil para se destacar, né? Para se destacar, não é preciso muito, né? Não é preciso muito para se diferenciar, na verdade, né? Porque o nível daqui do Brasil é tenebroso, né? É tenebroso, né? O Brasil é muito nivelado pela mediocridade, né? É o que dizia propriamente até mesmo o Olavo de Carvalho, né? Mas assim, tem até a frase que diz, né? A desvalorização da educação no Brasil não seria um projeto, né? Não seria a crise na educação no Brasil não é uma crise, né? É um projeto, o que é uma verdade, né, pessoal? Essa desvalorização da educação no Brasil está fazendo com que cada vez mais a massa seja idiotizada, seja manipulada pela imprensa, porque hoje em dia tem gente que diz que a Globo fala, tá falado, né? Não tem que ser questionado, né? Para vocês verem o nível que tá a situação, né? Quer dizer, a imprensa manipula as massas tendem, por serem controladas, né, tendem a se voltarem contra aquele que pensa por conta própria e, por assim dizer, pensa diferente, né? Porque somente o ato de pensar hoje em dia, né, já incomoda aqueles que vivem imersos em mediocridades, pessoal, em mediocridades, compreende? Então, pessoal, seguir o seu próprio caminho, né? Tem gente que leva por sentido assim,
ele está querendo ser melhor do que os outros. Não, né? Não. O que eu percebo, pessoal, é que hoje em dia as pessoas fazem de tudo, né, para não suportarem suas próprias companhias, porque suportarem suas próprias companhias fariam elas encarem uma realidade aos quais elas não suportariam, né? Muitas das vezes a gente diz verdades aqui, né, e ilusões são desmanchadas, né? Por quê? Porque a sociedade, de uma maneira geral, quer que suas fantasias não sejam postas em xeque. Tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer. Então, cara, o sucesso vendido pela sociedade é uma ilusão, né? Muitas das vezes as pessoas vivem por aparências, né? Na tentativa de buscar uma felicidade ao qual não virá disso, né? Muitas vezes a gente acha que no ato de comprar desvairadamente achará ali uma satisfação, sendo que na verdade não, pessoal. Eu acredito que a satisfação realmente se encontra em questões simplórias, em ser minimalista ali, no âmbito espiritual também. No âmbito espiritual é preciso cada vez mais elevar essa questão, até porque, pessoal, o que levaria filósofos a viverem sozinhos, se não também não só a inteligência, o QI elevado, mas também um grau de espiritualidade mais elevado, né? São só essas reflexões que eu tenho trazido aqui para você, né? Até para vocês imaginarem tais contextos, né? Porque assim, pessoal, né? Pensar diferente hoje em dia está um tanto que proibido socialmente no Brasil, né? Então, pessoal, muitas vezes também a gente se depara, né, com uma casta de mulheres que só querem se relacionar com o homem pelo aquilo que ele pode proporcionar, né? O que eu considero errado, né, pessoal? Muitas das vezes tem gente que fala assim, porque sempre foi assim, as mulheres sempre queriam se relacionar com o homem pelo que ele tinha, pelo que ele tem, né? Mas se fosse assim mesmo, eu não teria tido meus relacionamentos no passado, tá entendendo, né? Então, pessoal, às vezes tem gente que debocha, né? Debocha dos outros, né? Por não querer ser materialista, né? Por conta do homem não querer ser materialista, mas na verdade deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Não no sentido assim, vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, né? Não no sentido de realmente querer debochar dessas pessoas que vivem imersas em superficialidades, mas assim, eu não tenho nenhuma vontade disso, né? Mas assim, mas de realmente não ver nessa vida, né, uma fonte de
felicidade ou significado, porque muitas das vezes a sociedade põe no materialismo, né, uma satisfação que é inválida, né? E eu não vejo muito sentido, né? Eu não vejo muito sentido nisso de viver somente para idolatrar, para viver o tempo todo ali, para querer se provar, para querer aparecer, para querer ostentar, tá? Eu não vejo muito sentido. Eu acredito que isso se trata de uma superficialidade, né? Propriamente a gente já está num país muito infantilizado, imaturo, né? Que não preza por intelectualidade, até porque o Brasil não valoriza a educação, né? Então, pessoal, assim, cara, eu acredito que essa sociedade materialista que temos aqui no Brasil é reflexo do âmbito espiritual no Brasil está desestruturado, né? Quer dizer, cada vez mais se tem valorizado no Brasil questões assim que tem se concedido importância para questões assim que não deveriam, né? Mas, enfim, não posso falar pelos outros, tenho que me expressar enquanto indivíduo, né? Enquanto indivíduo, né? Eu posso ter total autonomia de fazer críticas sociais, até porque hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está numa geração tão com tanta frescura, né? Que dependendo do que tu disser, não enfim, vai ter gente assim, vai ter gente assim se ofendendo, né? Então a gente está numa geração muito afrescalhada, né? Convenhamos, né, pessoal? Quer queira ou não. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Eu acredito que não estou dizendo que o dinheiro não é importante ali para pagar suas contas, né? Mas jamais eu irei o idolatrar, idolatrar bens materiais como se fossem deuses. Isso é uma deturpação da modernidade ao qual é deplorável, muito deplorável, diga-se de passagem, né? Lembrando, pessoal, deixarei na descrição links da minha loja no Mercado Livre, para quem se interessar nos produtos venha comprar através do meu link, que estará me ajudando muito, contribuindo com o meu trabalho nesse canal. E também na descrição deixarei o Pix para quem quiser fazer doações voluntárias. Então era isso, valeu, até a próxima.